Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o programa oficial do TCE Ceará. E no programa de hoje, Carol, vamos falar sobre algo que ainda a gente, todo mundo, vocês, compras, né? E alguns públicos também têm esse poder de fazer compras, sendo que hoje vamos aprofundar para saber se algumas compras estão sendo lícitas, outras não, se o que está acontecendo. E vamos aprofundar esse assunto no programa de hoje, que é inerente a nós, a você que está nos acompanhando. Tudo bom, Carol? Tudo bem. E a gente está aqui com a presença da Natália, que vai falar sobre esse trabalho de acompanhamento das contratações públicas. Natália, seja muito bem-vinda ao Conexão Cidadão. Vamos conversar sobre licitações, essas compras, né? Gente, muito obrigada. Agradeço o convite e a gente está aqui para apresentar um pouco do novo setor, né, do Tribunal, que é a evolução institucional, que eu estou muito feliz de chefiar agora e apresentar um pouquinho para vocês, para a sociedade. Vamos começar, né? Faz parte, né, Natália, assim, dos órgãos públicos a questão das compras por intermédio da licitação. Temos até uma nova lei de licitações para poder facilitar até as compras. Como foi que vocês chegaram à conclusão de, olha, esse ano vamos dar uma olhada especial nas contratações, porque a gente sabe que alguns serviços essenciais, né, Carol, como o hospital, precisam de insumos, as escolas precisam dos livros. Como foi que vocês olharam assim, vamos dar uma olhadinha para a gente saber como é que está o andamento? Eu vou falar um pouco do Nascedouro, né, que foi uma evolução institucional do Tribunal de Contas. Esse setor ele nasceu realmente de um projeto piloto que começou no segundo semestre do ano passado, que já existia um setor competente junto com a AIE, né, o setor de inteligência do tribunal, que começou a fiscalização e acompanhamento dessas contratações, né? Teve um projeto piloto e daí a gente viu uma prática de boa gestão, teve bons resultados, né, desse controle concomitante, e a partir disso, né, a gestão achou de suma importância criar um setor específico para realmente acompanhar e fazer um controle sistêmico e concomitante das contratações, né? E, Natália, quando a gente fala em controle concomitante, quer dizer assim, que não vai esperar a despesa ser realizada no meio do processo de uma licitação, da assinatura de contrato, vai ter esse controle? É mais ou menos isso? Exatamente isso. A gente faz o controle sistemático, né, e concomitante. A gente acompanha os portais, né, de licitações. Tem um portal nosso, o portal de informações estratégicas, que puxa esses dados, né, do portal de licitações, dos portais de compras, que a gente faz realmente aquele controle concomitante dos editais que são lançados, né? E a gente não espera realmente o dano ao erário acontecer. A gente realmente identifica, né, previamente, possíveis irregularidades e através disso a gente comunica o gestor, né, para que ele possa sanar no poder de autotutela dele e corrigir esses possíveis achados e irregularidades. Mas existem, assim, alguns requisitos, alguns, assim, parâmetros que são utilizados, porque são 184 municípios, por exemplo. Exatamente. Né? A gente se utiliza, né, da inteligência artificial. Existe um portal, né, e na qual ele expõe para a gente os valores das licitações, né, dos maiores contratos, e aí a gente tem critérios para selecionar de risco, relevância, materialidade, para que a gente atue, né? Não é à toa. Existe um fluxo de trabalho, a gente escolhe alguns editais, né, para analisar, né, por meio desses critérios, e aí a gente vai analisar e ver se tem alguns denominados achados, né, possíveis irregularidades, né, como vedação à participação de consórcio, um possível superfaturamento, cláusulas restritivas. E existe, a gente está utilizando cruzamento de dados, ferramentas de inteligência artificial, e por aí a gente vai caminhando para que a gente possa, o máximo possível, evitar que licitações, né, que editais sejam lançados com essas irregularidades, né? E a gente realmente evita esse dano ao erário. Existe algum trabalho também que, assim, eu imagino, você tem 184 municípios, fora tudo que agrega dentro, né,
dessa gestão pública, como é que vocês fazem assim, um controle? Vocês podem selecionar, não, a gente vai fazer aqui, daqui para cá, né? Selecionar o escopo. Sim, pronto. Como eu disse, é um setor novo, né? A gente começou com o critério de materialidade absoluta. O que significa isso? É justamente a gente escolhe os maiores valores, né? Dessas compras e a gente vai com a ajuda da ferramenta da IA e depois a validação do auditor, a validação humana, a gente vai validar realmente e a gente nessa fase inicial, né, que realmente, como eu disse, nasceu um projeto piloto no ano passado e a gente vai evoluir nesse sentido. A gente está escolhendo por enquanto as maiores contratações, né, para analisar. São 184 municípios, mas atualmente as maiores contratações estão localizadas em Fortaleza, região metropolitana, né? Aquiraz, Eusébio, Sobral. Então a gente faz o primeiro critério que a gente utilizou, né, a materialidade absoluta, são os maiores valores, e a gente vai caminhar no sentido de também fazer o controle da materialidade relativa, ou seja, a depender do tamanho do poste do município, o valor da contratação, que por exemplo, a Fortaleza, né, que são muitos habitantes, o valor do nosso orçamento é muito alto, aquela licitação poderia não representar tanto, por exemplo, para um município de pequeno porte, entendeu? Então, assim, existe hoje em dia esse critério, né, dos maiores valores, mas a gente vai caminhar no sentido também de fiscalizar os municípios menores, com orçamento menor, porque uma contratação com um valor que poderia ser irrisório para Fortaleza, por exemplo, pode representar um valor muito grande para um município com menos habitantes, com 40 mil habitantes, 20 mil habitantes e tudo. Então, assim, a gente quer realmente abraçar de todas as formas, mas a gente está dando esse start, né? E realmente a gestão está com esse olhar do controle concomitante, né? De deixar essa resposta também para a sociedade, né? Para a gente também não deixar escoar o dinheiro e também para realizar as políticas públicas, ter uma boa prática de transparência, né? E é desse lado que a gente está caminhando. E assim, e quando a equipe verifica um indício de irregularidade? Perfeito. Qual seria assim, o procedimento a ser adotado? Pronto, a gente tem realmente um mapeamento dos nossos fluxos de trabalho. A gente tem a ferramenta do portal de informações estratégicas, que a gente faz análise desses editais e a gente, com a ajuda da IA, a gente identifica os achados, né, as possíveis irregularidades. A gente comunica, o gestor faz uma comunicação, sai um ofício circular, né, da presidência, comunicando aos jurisdicionados que na identificação desses achados a gente vai comunicar via e-mail e ele vai ter um prazo hábil, o gestor, né, e o agente da contratação, ele vai ter um tempo hábil para responder esses achados. A gente vai ter um tempo para analisar essas justificativas, né? Já estou esclarecendo o nosso mapeamento, né? E a partir daí, se realmente ele no poder de autotutela, ele viu que realmente não, aqui eu tenho uma cláusula restritiva, existe um indício de superfaturamento, então ele pode, o jurisdicionado, né? Ele pode realmente anular ou revisar ali o edital e ali se encerra a fase, a gente vai fazer só um monitoramento, né? Caso ele não responda, né, a nossa comunicação, né, vamos dizer, como se fosse um alerta, se ele não resolver na forma consensual, a gente pode ter um poder de representar, inclusive com pedido cautelar, né, tendo todos os requisitos, né, que é a fumaça do bom direito, o perigo da demora, e a gente tem esse poder de realmente de representar. Mas o nosso escopo inicial é através da consensualização, né, a gente identificar os achados, comunicá-lo, ele responder, a gente faz a análise e o final poderia ser a representação, né? Ou então, no caso, se não tiver dentro dos nossos critérios de relevância, materialidade e risco, a gente comunica, né, a Secretaria de Fiscalização para entrar no possível plano de ação, de fiscalização e é mais ou menos esse o nosso mapeamento de fluxo. Infelizmente a gente está caminhando para o fim do programa, mas a gente gosta sempre de falar
dos benefícios para a Com sociedade, certeza. né? Dentro desse trabalho do Tribunal de Contas, da equipe de vocês, quais são os benefícios esperados dessa fiscalização para a sociedade de modo geral? O maior benefício é realmente evitar o dano ao erário, evitar contratações superfaturadas, a realização de políticas públicas, a transparência, né? É realmente fazer esse controle concomitante, né? Que a sociedade espera muito disso, a atuação do tribunal, né? De o que está acontecendo aqui e agora, e não do que já passou, porque é muito mais difícil a gente recuperar o que já foi perdido. Então, a gente quer essa boa prática, né, e evoluir nesse sentido, de realmente a gente analisar, a gente dar uma boa resposta para a sociedade e realmente evitar que o nosso erário seja lesado. E só para finalizar mesmo, imagino, Natália, que tenha uma questão envolvendo o próprio mesmo aperfeiçoamento das gestões públicas, a partir do momento em que se verifica o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado nos processos de licitação. Exatamente. Na própria formalização, né, do parecerista jurídico, né, fazer um parecer não apenas legal, mas jurídico, mas não ser mais daquela forma antiga, né, que se fazia uma... Só com penalidade, né? Só com penalidade. Não, e fazer uma boa formalização, uma boa justificativa, né? Ter realmente a formalização mesmo do edital, ter uma pesquisa de preço, né? Justificar a quantidade. Justificar o tanto daquela contratação, como que foi feito aquela questão da pesquisa de preço, entendeu? Isso é realmente o aperfeiçoamento da gestão pública, porque o que a gente quer é que realmente o insumo, né, as compras sejam feitas, as políticas públicas sejam entregues, sendo que de uma melhor forma, né? Que as compras realmente sejam feitas dentro de um padrão de qualidade. É o que todo mundo espera. E é isso que a gente vai trabalhar e que a gente vai é o nosso sonho que está se concretizando, né? E o tribunal está realmente avançando muito nesse olhar e realmente a gestão que é isso, fazer esse controle sistemático e concomitante das contratações. Infelizmente, a gente fica por aqui. Eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, o trabalho Obrigada. da sua equipe. Eu acho que prevenir, né, sempre é a melhor forma, né? Como você mesmo falou, você ir atrás de um dinheiro que já foi gasto, talvez não, você repreende ali, você dá uma multa, tudo, mas você preferiu não gastar. Seja mais eficiente. Com certeza, é mais eficiente a gente evitar e fechar a torneira, né? A gente não deixar o dinheiro escoar e realmente dar uma boa resposta e fazer aquele controle assim, antes que aconteça realmente a lesão. E é isso. Obrigado. De nada, obrigada, gente. Eu que agradeço. Natália, a gente agradece bastante. Esperamos que no futuro, com outros resultados, você venha aqui para conversar um pouco mais sobre as atividades de fiscalização. Eu torço por isso, que eu possa trazer todo o resultado que a gente está realmente iniciando agora. Obrigada. O Conexão Cidadão, pois é, infelizmente fica por aqui. Você conhecendo aí mais um trabalho aqui do Tribunal de Contas. Espero que todas as informações tenham ficado claras para você. A gente se vê na próxima semana, Carol. Até o próximo episódio.